Pessoal, então boa noite para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na clínica de gatos, na clínica de felinos, que é o gato vomitando, o gato que faz vômito. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a doutora Thalita Isidório, que é médica veterinária de pequenos animais e especialista em felinos. Thalita, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Clube dos Bichos, compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Guilherme, como sempre, você sabe que é um prazer, eu amo fazer live com vocês, fico super feliz, né, de existir esse Instagram de vocês, levando conhecimento de qualidade. Então, assim, saiba que é sempre um prazer, sempre eu estou muito feliz e é um prazer compartilhar meu tempo, assim, ainda mais para ajudar, né, tutores de gatos, enfim, que a gente sabe que precisam muitas vezes de ajuda porque a gente sabe como tem informações erradas na internet, né? Então, o nosso foco aqui é levar informação de qualidade, né? A todos, né? Isso aí, com certeza. Pessoal, então hoje nessa live a gente vai falar sobre gato vomitando. Se vocês porventura tiver alguma dúvida, querer fazer alguma pergunta durante a live, pode ficar à vontade de mandar aqui nos comentários. Que à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai colocando as perguntas de vocês, se a gente só vai responder, é claro. Thalita, então acho que para a gente começar, que é interessante a gente definir se é normal ou não é normal um gato vomitar. Muitas pessoas, muitos tutores, né, veem os gatos vomitando e acham que é normal o gato fazer um vômito de vez em quando, fazer um vômito aqui, outro ali. E isso é mito ou é verdade? É normal o gato vomitar? Bom, vamos começar já com tudo, então, né? Já respondendo a pergunta. Não é normal, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso super claro, porque muitos tutores vêm em consultório e aí quando eu pergunto, vomita. Aquele vômito, doutora, de normal de gato. Eu falo, como assim aquele vômito normal de gato, né? Não tem. Qual que é o normal? Então, assim, não é normal, tá? Gato vomitar com frequência não é normal. A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, não existe nenhuma frequência que a gente pode considerar normal, né? Ele tem... Assim, vamos lá. Na verdade, o que acontece, o Guilherme? Não vou falar que não existe nenhuma frequência. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é a gente entender a palavra normal, né? Normal... Eu acho que a gente podia diferenciar se é normal ou se é comum o gato vomitar. Eu falo assim, que uma coisa é o que é normal, uma coisa é o que é tolerável. Ou comum, né? O que eu falo normal não é. Gente, um vômito não pode ser normal, concorda? Sim. Um vômito não é normal. Agora, pode ser tolerável? Dependendo da situação, pode ser tolerável. Mas aí, pra gente falar que aquele vômito ele é tolerável, a gente tem que passar, e aí quando eu falo a gente, nós veterinários, a gente tem que passar por uma série de situações, uma série de exames, né? Eu tenho que percorrer todo um caminho para falar que aquilo é normal. Então, além de toda a questão física, olhar toda a questão comportamental, para daí entender se aquilo ali é normal ou não, é tolerável. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho gatos de pelo muito longo, que o tutor não escova, que ele se lambe com uma certa frequência, e aí ele vomita, assim, sei lá, ele vomita umas 5 vezes por ano. E eu já fiz todos os exames, ele não tem absolutamente nada, mas ele tem muito pelo que solta, porque ele é um gato de pelo longo. Isso é tolerável? Sim. Isso é tolerável. Desde que eu tenha feito todos os exames, né? Tem até um estudo que ele fala assim, que 4 vezes ao ano, ele fala, é tolerável, né? Claro, excluindo tudo que eu comentei. Mas, assim, eu não me apego muito a esse número. Porque é 4 vezes ao ano, então é tolerável ou não? Não. Eu me apego mais ao estilo de vida do gato, né? A tudo, assim. E depois que eu excluí todas as causas de vômitos em gatos. Então, o gato tem que passar por uma avaliação. Se ele, porventura, estiver vomitando, ele tem que realmente passar por uma avaliação para a gente falar se o que ele está apresentando é algo problemático ou se é algo que não tem tanta importância, né?
Exatamente, exatamente. E aí é uma avaliação física, né? Então, um exame físico bem feito, exames de imagem, exames de sangue, porque lembrando sempre que o gato, ele é um animal que ele esconde muito sinal clínico, né? É da natureza dele. Demais. Então, a gente tem que passar por exame de imagens. Quando eu falo exame de imagens, principalmente ultrassom, né? Exames de sangue. Então, a gente tem que fazer toda essa triagem, olhar tudo e também questão comportamental. Então, eu preciso de conversar com esse tutor sobre uma questão comportamental também, né? Para a gente poder entender se realmente não tem nada. Não achei nada, 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 nada. Aí, eu vou falar com esse tutor, olha... E se o tutor me falar, né, que é tipo, poxa, poucas vezes ao ano, assim... Esporádico. Ok, a gente vai entender que é uma coisa tolerável mesmo. Entendi. Thalita, alguns tutores não sabem disso e consideram que o gato vomitar é algo relativamente normal e não procuram atendimento médico veterinário. Quais são os riscos que o gato que vomita, ele corre? Nossa, vários, né? Primeiro que o tutor achando que é normal, o tutor não procura ajuda, né? Então, se tá acontecendo uma doença ali, aquele tutor não tá buscando ajuda e o problema tá só piorando, obviamente, né? Pensando em relação quais riscos que ele corre, a gente vai ter que pensar qual a causa desse vômito, né? Então, assim, por exemplo, um gato doente renal, ele vomita? Sim, ele vomita. Concorda? Sim. Assim como um cão também renal vai vomitar. Uhum. Então, se eu tenho um gato que é renal, ele vomita. O tutor sempre achou que aquilo é normal. Concorda que ele não vai dar importância? Se o único sinal do gato for o vômito, ele não dá importância. Aí, quando que ele vai dar importância? Na hora que o gato não come mais, na hora que o gato tá num estágio renal super avançado, né? Então, ele correu um risco, né, grande, porque o tutor deixou que o gato evoluísse ali na doença renal, né? A gente sabe hoje em dia que a gente tem, que a gente pode ir freando essa doença renal, né? Para que não tenha uma progressão tão alta. Então, eu acho que o risco disso, assim, sabe? De estar com uma doença que o tutor... Aí, o sinal clínico da doença é um vômito. Por exemplo, uma pancreatite, né? Às vezes eu vou ter como primeiro e único sinal clínico vômito, né? Que o tutor consegue ver com clareza. E aí não é o que acho que é normal, na hora que vai chegar lá tá aquela pancreatite horrorosa, muito líquido livre, o gato com muita dor, né? Então eu acho que o risco é esse, de deixar uma doença progredir. Uhum. Começaram as perguntas aqui, Thalita. Vamos resolver essa daqui para a gente depois dar continuidade. Edinho Isidório pergunta por que relacionar o pelo longo do gato com o vômito. Tá. O que acontece? O gato, às vezes com o pelo longo, ao se lamber, ele tá ingerindo aquele pelo muito grande, né? E aí aquele pelo pode começar a acumular no estômago. Só que assim, o que é o natural, né? O natural é o pelo, ele sair nas fezes. Então, não sei se alguém já teve curiosidade de ver o cocô do gatinho. É um cocô que sai com mais pelo, sabe? Então, o normal é que aquele cocô saia nas fezes. Mas, se eu tô tendo uma ingestão de pelo muito alta, maior do que o fisiológico, eu posso ter um acúmulo de pelo no estômago. E aí, aquele pelo, ele pode acabar irritando o estômago irritado, o estômago inflamado, diminui o trânsito, né, do estômago, do intestino, e aí, ao invés de sair nas fezes, ele vomita, né? E aí, por que do pelo longo? Porque quando ele lambe, aquele pelo é maior, né? Então, o pelo maior vai formando uma bola maior ali, tá? Beleza. Outra pergunta que chegou aqui da Valkyria. Boa noite. O meu sempre vomita, até às vezes sangue. Agora, como ele é cego, já chegou a comer a planta comigo e ninguém pode. Agora ele come e toma água normal. Já levei no vet, fiz exame de sangue várias vezes e não deu nada. Ele também, além de se lamber, lambe os irmãos. Acho que vai muito nisso que você falou, né, Thalita? Vai de encontro a isso que você falou. Que precisa de uma avaliação clínica mais completa para ter uma noção do que está acontecendo, né? E assim, gente, até sangue. Isso não tem como ser tolerável.
né? Falar Sim. que o gato vomita e vomitou sangue, isso é tolerável? Não é. Se eu tenho sangue saindo no vômito, eu tenho lesão na mucosa gástrica, né? Então, isso não é tolerável nunca, né? Ela fala, já chegou a comer planta comigo, ninguém pode. Isso é sério, não pode, né? Literalmente ninguém Intoxicação grave. pode, não pode mesmo. Agora ele come e toma água normal. Já levei no vet, né? Eu acho importante, assim, entender que isso não é normal, sangue de jeito nenhum. Fazer um ultrassom completo com uma pessoa que tem uma experiência em gato, porque também não adianta É fazer ultrassom diferente. com quem não tem, é muito diferente. E aí, se for necessário, até uma endoscopia, né? Porque às Exato. vezes também o ultrassom, ele tem as suas limitações. Todo exame tem suas limitações, né? Sim. Claro. Mas às vezes é necessário fazer uma endoscopia, às vezes é necessário fazer uma biópsia pela endoscopia, às vezes é um gato que, além de problema de estômago, tem uma esofagite. Gato faz muita esofagite, né? Então, enfim, tem que. E aí o ultrassom não consegue ver, né? Uma esofagite. Mas uma endoscopia, por exemplo, Endoscopia. conseguiria. Mas fato é que vomitar sangue, às vezes, isso nunca vai ser tolerável. De jeito nenhum. Valqueira, a gente deseja melhoras pro seu gato, pro seu bichano aí. Com certeza. Thalita, você citou algumas causas. Quais são as principais causas do vômito no gato? A gente tem várias causas, né, de vômito. Vamos citar algumas, se você falou, principais. E aí, quando eu converso assim, com o tutor, eu gosto muito de falar que a gente tem aquelas causas que são diretamente ligadas, né, ao trato gastrointestinal. Então, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, eu acho que é a principal da gente comentar, né? Tem alguns estudos que mostram, assim, 80% dos gatos vomitando, gatos um pouco mais velhos, eles possuem doença inflamatória intestinal. Então, olha isso, 80%. Não, é É muita coisa. muito significante, né? Então, se você pensar que 80% pode ter uma doença inflamatória intestinal, você entende que você não tem como fugir de um ultrassom, né, de exames mais específicos. Então, uma doença inflamatória intestinal. E aí, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente tem que falar de neoplasias intestinais, né, porque muitas vezes se confundem a doença inflamatória intestinal com neoplasia, principalmente o linfoma alimentar, né? A gente tem que comentar. Falando em trato gastrointestinal ainda, a gente pode comentar até de verme, né? Parasitismos podem ser causas. Uma causa muito importante, corpo estranho, né? O gato faz muito corpo estranho. Não que o gato faça muito corpo estranho, mas pensando no corpo estranho, o corpo estranho linear é o mais comum, né? O gato gosta de brincar com fio e acaba ingerindo, né? E aí fica debaixo da língua, né? Por exemplo. Enfim, são causas ali que a gente poderia pensar. Tríade também, né? Eu falo tríade pensando no trato gastrointestinal, porque a tríade envolve intestino, né? Intestino, pâncreas, fígado. Então, muitas vezes a gente vê como primeiro, e às vezes até único sinal clínico, o vômito, né? Então, estou falando assim falando em trato gastrointestinal. Além disso, a gente poderia pensar fora do trato gastrointestinal, né? Então, por exemplo, doenças virais podem fazer vômitos? Claro, né? Então, a FIV, a FeLV, a PIF, panleucopenia, tudo isso pode levar a vômito, né? Doenças endócrinas, hipertiroidismo, diabetes, são causas de vômito, doença renal crônica, né? Ou aguda também, mas é porque a doença renal crônica é mais comum em gatos, né? É muito comum em gatos. Então, tudo isso são causas que a gente pode pensar em vômito. Lipidose hepática, né? Aquele gato que, por algum motivo, ficou sem se alimentar e aí começa a vomitar, né? Ou começa a vomitar, fica sem alimentar e depois dá uma lipidose, enfim. Mas a lipidose é um motivo importante de vômito. Então, essas causas são causas, como que eu falo? De doenças muito importantes. E aí, como eu falei no começo, né? A gente tem que investigar exames e tudo, mas a gente tem que olhar o comportamento do gato também. Por quê? É um gato muito ansioso? É um gato que tem toque, que tem ansiedade, que se faz lambedura por estresse? Porque nesse caso,
aí já não é uma doença causando o vômito, mas sim o excesso de pelo no estômago. Por quê? Porque está ingerindo mais pelo do que fisiologicamente ele ingerir, exatamente. Então, e aí, por exemplo, gato ansioso, ele pode ter ele pode ter lambedura aumentada, às vezes um toque, um gato que tem toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, que se lambe muito, ele pode ter aumento de ingestão de pelo. Um gato com prurido, será que esse gato ele não está se coçando muito, lambendo muito, ingerindo mais pelo, né? Então isso também é uma causa. Outra causa, gatos que tomam banhos frequentes. Por quê? Porque ele toma banho. Acho que a gente já conversou um pouco sobre banho. Assim, já. E todo mundo, quem me conhece, sabe que eu não sou a favor de banho em gato, né? E não é que eu tiro isso da minha cabeça. Os estudos mostram que realmente é contraindicado, né? Então, é um dos vídeos que a gente tem mais acesso no nosso canal no YouTube, é justamente isso, sobre aquela banho, conversa, né, que a gente teve sobre banho em gato. E aí, o que acontece? Quando a gente dá banho no gato, a gente está tirando aquela identidade do gato, porque ele se reconhece pelo olfato, né? Então, pelo cheiro dele. Então, depois do banho, ele sempre se lambe de forma compulsiva, que é com a intenção de voltar ao cheirinho dele. Então, isso também é um motivo pelo qual o animal pode vomitar. Por quê? Porque daí eu tô falando do aumento da ingestão do pelo, né? Então, já tive muito paciente que só de pedir para parar o banho, melhorou o vômito. Né? Então, aí seria uma causa mais comportamental. Outra coisa que o comportamento interfere demais. Né? Não, ainda mais para gato, né? É uma coisa... Outra Muito, coisa que a gente pode comentar é gatos que comem muito rápido. Né? Então, gato que come muito rápido, isso acontece com cachorro também, que come muito rápido pode vomitar também. Né? Então, assim, a gente comentou de doenças mesmo, de questões mais comportamentais, de manejo, né, em relação a banho, a essa alimentação rápida, né? Então, acho que esses são os principais pontos, assim, para a gente falar. Vamos dar uma repassada aqui nas perguntas que chegaram. A Tendo Pet, a gente já respondeu, você perguntou aqui se a bola de pelo pode desenvolver o vômito. A Thalita comentou aqui que sim. A Pai Teixeira e o Haroldo perguntaram se pedra no ureter e obstrução da uretra podem causar vômito. Com certeza, né? Com certeza. Até porque, vamos lá. A pedra no ureter, ela pode causar vômito por dor, né? Então, a dor em excesso pode estimular o vômito e também por aumentar a ureia, né? Então, a gente sabe que o aumento da ureia, ela é como se fosse um composto tóxico mesmo no organismo aumentando e ela age ali no centro do vômito, né? Então, sim, é uma causa. E a mesma resposta vale para a obstrução da uretra, né? Então, uma obstrução mais ali inferior, mas também, porque quando a gente tem uma obstrução de uretra, uma obstrução uretral, a gente vai ter um aumento de creatinina e ureia, e a ureia fazendo esse vômito, com certeza. Vai irritar a mucosa do estômago, né? Aí vai provocar esse vômito. A Dara PT mandou aqui que tem 4 gatos, 2 não vomitam, um de pelo curto, um de médio a longo. E 2 são irmãos biológicos e vomitam. Geralmente depois da comida. E quase sempre com pelo. Um tem um pelo curto e outro não. A gente recebeu pergunta quando a gente abriu caixa de pergunta aqui, você também, perguntando sobre essa questão da alimentação que você tocou no final, quando você estava falando das causas. Animal que come muito rápido. Por quê que animal que come muito rápido, ele provoca vômito? O que acontece? Às vezes o gato que come muito rápido, ele ao comer rápido, ele ingere muito ar. Então, aquilo faz um estufamento ali no estômago e ele vomita, né? Então, assim, por exemplo, tem tutor que relata que só depois de sachê. Às vezes é gato que não é acostumado a comer muito sachê, e aí quando come, fica tão empolgado, porque acha gostoso, e come muito rápido, sabe? Então, a gente pede para fraciona, dar quantidades pequenas, né? Por vez, menores. Ração, por exemplo, se come muito rápido,
Na verdade, o mundo ideal dos gatos seria que eles nem comessem em comedouros. Seria que eles comessem sempre brincando em brinquedinhos que dá para colocar a ração, sabe? Ou você escondendo a ração pela casa. Então, isso reduz muito, para não falar que zera, isso zera praticamente essa questão do vômito, sabe? Se puder fazer assim, colocando em brinquedos, escondendo grãozinhos de ração pela casa, porque daí ele não consegue comer rápido e a gente ainda está estimulando esse comportamento de caça, né? Que é tão importante para o gato. Uhum. Ótimo. Obrigado aí quem mandou a pergunta. Quem tiver mais dúvida pode continuar mandando para a gente aí que a gente vai responder. Thalita, a gente abriu uma caixa de pergunta, tanto nós aqui no Clube dos Bichos quanto você aí no Misa Pet. Uma pergunta bem interessante que chegou para a gente foi sobre se mudanças na rotina do gato vão provocar vômito, como mudanças no tipo de alimentação, mudanças na frequência de alimentação, se estresse também pode induzir o vômito, se esses fatores da rotina, do dia a dia do gato podem provocar vômito. Com certeza. Tudo, gente, relacionado ao estresse pode virar um problema realmente físico, uma doença física para o gato. Então, eu posso ter um tutor que viajou e o gato começou a vomitar? Posso, porque mudou a rotina do gato. Eu posso ter um gato que por qualquer episódio, isso gerou um estresse para o gato, e aí ele começa com vômito, ou ele começa com um problema o que a gente chama de síndrome de Pandora, né? Dificuldade para urinar, ou diarreia, tá? A síndrome de Pandora pode ser, inclusive, só diarreia, por exemplo, né? Apesar do mais comum ser a questão urinária. Então, assim, um episódio estressante pode ser o suficiente para causar diversas alterações no gato. Seja vômito, seja diarreia, seja problema urinário, seja ele não querer comer, né? E aí, não querer comer, vira uma lipidose, que vira vômito, né? Enfim, a questão de alimentação, quando a gente pergunta se você comentou, né? A mudança de alimentação pode causar um vômito? Pode causar, tanto porque aquilo pode ter sido um fator estressante para o gato, essa mudança de alimentação, ou também porque ele não se adaptou àquela ração, né? Ele tem alguma sensibilidade específica àquela ração, ou porque o tutor mudou de forma brusca a ração. A gente sempre recomenda aquela dieta de transição. E para cães, eu recomendo ali uns 4, 5 dias de transição. Para gato, eu já recomendo mais, 10, 15 dias, às vezes, para poder fazer essa mudança. E não recomendamos que sejam mudanças constantes. Então, sempre está mudando a ração, sempre está expondo o animal a um tipo de proteína diferente. A gente não recomenda isso, porque essa exposição, cada hora de uma coisa, a gente pode ser algo que leve ali a, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal. E aí, como eu falei, 80% dos gatos que vomitam um pouco mais velhos, eles têm aí uma doença inflamatória intestinal. Então, acaba que tudo interliga, né? Tem muita correlação, né? Sim, exatamente. Dara, a gente acabou de responder isso aí, se a ração pode ter alguma relação. Você mandou a pergunta durante a explicação da Thalita, acabou que ela já respondeu no meio do seu comentário. Thalita, a gente sabe que o gato ele se lambe muito, é um animal muito higiênico, ele preza muito pela sua limpeza. E uma consequência disso, como a gente já comentou, é a ingestão de pelo, né? E esse pelo vai se acumulando no estômago dele. Tem uma máxima que fala que é melhor vomitar do que esse pelo acumular no estômago. É isso mesmo? É melhor o gato vomitar? Como é que a gente acompanha esse tipo de procedimento? Então, eu acho que é uma coisa assim, né? Eu não posso falar que é melhor vomitar do que acumular, porque nenhum dos dois é bom, né? O certo, o fisiológico, é que esse pelo saia pelas fezes, né? Então, assim, se ele está vomitando, alguma coisa está acontecendo. Ou esse pelo está sendo ingerido de forma excessiva, e aí a gente comentou as causas que podem levar a isso, né? Então, ou está sendo ingerido de forma excessiva, e aí eu preciso de corrigir isso para que eu não tenha um excesso de pelo e ele possa sair nas fezes, ou eu estou tendo um processo inflamatório ali gastrointestinal que está fazendo diminuir o meu trânsito intestinal e não está fazendo pelo sair nas fezes.
E aí tá acumulando no estômago. Então, alguma coisa tá errada, né? Ou eu tenho que diminuir essa ingestão de pelo, e aí entender por que tá com aumento de pelo. É banho demais, é prurido, é questão comportamental, né? É um tutor que não escova o gato. Ou eu tô tendo uma inflamação ali. E aí eu tenho que descobrir a causa dessa inflamação. É uma doença inflamatória intestinal? É uma tríade, né? E uma coisa leva a outra, que a gente tá falando. Às vezes, começou como uma ingestão demais. Então, começou com uma questão comportamental de ansiedade, de lambedura excessiva. Mas aquele excesso de pelo agora irritou o estômago, irritou a linha de intestino a ponto de gerar uma inflamação, diminuir o trânsito intestinal e acumular mais pelo ainda. Entende como uma coisa vai levando a outra, vai virando uma bola de neve, sabe? Então eu não posso falar que é melhor vomitar do que acumular. Não, o melhor é sair nas fezes. Se tá vomitando ou se tá acumulando, a gente tem que entender o que tá acontecendo, né? Sim, sim. A Tendo Pet mandou aqui perguntando se o manejo errado no atendimento veterinário pode levar o gato a desenvolver estresse e esse estresse levar a vômito. Com certeza, com certeza. Ainda mais, gente, assim, o manejo errado. Olha só, primeira coisa, se eu tenho um episódio de estresse, tive hoje um episódio de estresse. Tem estudos que mostram que o gato pode até 3 meses depois ter sinal clínico de doença por aquele episódio de estresse. Pensa. Então, é claro que uma consulta veterinária que foi muito estressante, um manejo errado, e eu não vou nem falar só um manejo errado. Às vezes, a gente faz tudo da melhor forma. A gente tem um atendimento cat-friendly, a gente faz tudo. Mas o gato ainda assim fica um pouco estressado, por exemplo, né? Só o fato de ter saído de casa já pode causar, né? Exatamente, assim, aqui na clínica, por exemplo, o gato agendou consulta, a minha recepcionista ela já manda dicas de transporte para minimizar o estresse para ele vir, né? Ótimo. Chega, tem uma salinha de gato, o consultório tem felo aí na tomada, a gente joga felo em tudo, mas eu vou falar que todos os gatos estão sempre zen? Não. Hoje, inclusive, estou com uma readinha na mão de uma gatinha que ficou estressada com a coleta. Então, assim, não é nem só o manejo errado, né? Às vezes o estresse do transporte, o estresse da coleta, qualquer fator estressante, gente, pode fazer com que o gato vomite, né? Porque foi um fator estressante. Ele pode vomitar, ele pode ter diarreia, ele pode chegar em casa e não conseguir urinar, né? Então, com certeza. O gato é muito sensível, né? Qualquer coisa pode causar estresse no gato. Pai Teixeira perguntou: e quando ele não vomita o pelo, mas ele acumula nas fezes, endurecendo essas fezes? Primeira coisa, será que eu não estou tendo um aumento da ingestão desse pelo? Né? Será que eu não estou tendo pelo demais? Isso é uma questão. É um gato de pelo longo que não está sendo escovado? É um gato de pelo longo que toma banho? Ou até de pelo curto também, né? Mas não está sendo escovado, está se lambendo mais. Será que eu não estou tendo uma ingestão aumentada desse pelo? Outra coisa, será que esse gato, ele tá bebendo? A gente sabe que o gato não bebe a quantidade de água que precisa, isso já é fato. Mas estamos estimulando ele de outras formas? Esse gato come sachê todos os dias? Então, assim, talvez a questão do endurecimento das fezes não é um aumento de pelo. Às vezes é uma desidratação subclínica, vamos falar assim, né? Às vezes está precisando digerir mais água, né? Então, esses dois fatores a gente tem que avaliar. O aumento da ingestão de pelo e a diminuição da ingestão de água. Por isso que a avaliação clínica é super importante, né? Não tem como a gente generalizar. Cada situação é individual e a gente tem que avaliar ela para saber o que está acontecendo. E não adianta eu virar e falar assim, mas o meu gato, ele vai ali na fonte de água, ou ele vai na vasilha de água, ele fica muito tempo bebendo água. Gente, o gato, ainda que ele fica muito tempo bebendo água. Tem até um vídeo que mostra, eu já postei uma vez no meu Instagram, em câmera lenta o gato bebendo água. Sério, coitado. Ele fica ali muito tempo bebendo água, mas a quantidade que ele consegue beber é tão insignificante, tão pouca, que o que a gente tem que ter fonte, várias vasilhas, enfim, tudo isso. Mas o que vai realmente aumentar a ingestão hídrica é a dieta úmida.
Então, às vezes tu fala, mas meu gato bebe água. Aí você vai fazer um exame de urina, a urina tá super concentrada, você mostra aquela densidade super alta pro tutor, você fala, tá vendo que não tá? Né? Exatamente. Ou aquele hemograma que vem com aquele hematócrito lá em cima, que você fala, ó, isso provavelmente é falta de água, né? Então, eu acho que essa questão da SES deveria avaliar essas duas questões. Um aumento da ingestão do pelo, né? E aí, por essas causas que a gente já conversou, ou uma diminuição da ingestão de água. Show de bola. Thalita, a gente sabe que dar medicação via oral para gato não é das tarefas mais fáceis que existem. Normalmente o gato, quando ele está recebendo um comprimido, ou se não alguma coisa, algum remédio líquido, ele saliva bastante, ele produz bastante saliva e alguns chegam até a vomitar. É normal o gato fazer vômito depois que ele é medicado por via oral, seja comprimido, seja líquido? Olha, Guilherme, primeiro o líquido, ele é muito complicado, né? Eu nem costumo não fazer líquido em gato, né? Especialmente aquele muito amargo, porque o gato, ao sentir um gosto muito amargo, ele produz muita saliva com a intenção de diluir aquele sabor, né? Então, às vezes, o tutor fica assustado, fala, meu Deus, eu intoxiquei meu gato, né? Então, a gente nem recomenda. Então, às vezes, ele vomita, porque, às vezes, gente, até pessoas que tomam, às vezes, uma coisa que é muito ruim, faz aquela ânsia de vômito, né? Então, nesse sentido, assim. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, comprimido. E aí a gente pode conversar sobre duas questões do comprimido. O tutor que enfia muito o dedo lá na gargantinha do gato e ele faz aquela ânsia de vômito, né? E a outra coisa do comprimido, ou cápsula, é que tem que dar cápsula ou comprimido e sempre tem que dar água ou colocar o gatinho para comer depois. Porque eles tendem a fazer esofagite. Então fica parado ali no esôfago. E aí não dá uma esofagite e aí sim o gato depois começar a vomitar, né? Mas eu acho que esse ponto do remédio não é muito de uma doença, é mais uma questão pontual, sabe? De manejo. Assim. Uma questão de manejo. De evitar o líquido, né? E o comprimido sempre dá água ou sachê depois. E é isso, assim, às vezes coloca muito dedão dentro e o gato faz isso de vômito, igual a gente, né? Sim, exatamente. Thalita, a gente falou muito das causas, do que provoca o vômito, mas é interessante também a gente falar da questão de prevenção, da questão de tratamento. Caso a tutora note que o gato está apresentando vômito, o que deve ser feito? Assim, é o que a gente conversou. Tem que levar no veterinário, não partir do princípio que é normal, de que tá tudo bem. Então, leve ao veterinário, e aí a minha recomendação é, poxa, leva no veterinário que tem o conhecimento de gato, porque também às vezes leva no veterinário que não tem tanto conhecimento de gato, tem algumas doenças mais específicas do gato, que às vezes o veterinário vai comer uma mosca, né? Porque é normal, gente, cada um no seu quadrado, né? O veterinário especializado em gato, ele tem mais foco naquilo. Igual eu, se for atender um caso de, sei lá, de cardiologia, não é o meu, né? Não é o meu forte. Então, cada um no seu quadrado. Então, a minha recomendação é que leve no veterinário especializado em felinos, para que ele possa fazer todos esses exames de imagem, exame de sangue, né? Um bom veterinário ultrassonografista de gatos, que tem experiência com gatos, não adianta fazer... Faça total diferença. Total diferença. Senão vai falar, fez ultrassom e não viu nada. E às vezes chega uns laudos de ultrassom que você fala, então... Vamos repetir, né? Porque não deu para ver muita coisa mesmo. Então, fazer tudo isso, né? Conversar com o veterinário sobre a questão comportamental do gato, ver, dá banho, não dá banho. Poxa, meu gato lame muito, tá com problema de pele, tá tendo um prurido, né? Então, todas essas questões têm que ser avaliadas, né? Conversar se tem algum estresse, tá com dor. Exato, porque às vezes é dor articular, por exemplo. O gato, cachorro, às vezes, está com displasia coxofemoral. Chega mancando no consultório, né? Ou aquele rebolado. O gato é muito sutil. Muito sutil. Então, ele está sentindo uma dor ali na articulação. Ele está fazendo o quê? Lambendo mais, né? Então, isso também é importante. E é isso, assim. Eu acho que como o que fazer leve ao veterinário. Não parta do princípio que é normal. Leva no veterinário experiente em gatos
para fazer todos os exames e, além disso, conversar sobre a questão comportamental, como é a vida do seu gato, como é o estilo do gato, né, da vida do gato. Sim. Acho que é isso que você falou da questão comportamental, é assim, extremamente importante. Porque o gato ele é muito sensível a qualquer mudança de pequenos detalhes na rotina podem causar estresse no gato e, como a gente falou hoje, desencadeia todo esse processo de vômito e vômito repetido, um em cima do outro. E às vezes é uma questão comportamental, é uma questão tão simples, assim, por exemplo, eu dou banho todo mês no meu gato. Gente, é lógico que esse gato ingere mais pelo do que os gatos que não tomam banho. Porque toda vez que ele sai do banho, ele vai se lamber mais. Então, assim, como primeira opção, como uma coisa... É uma mudança tão simples, né? É uma intervenção tão simples. Vamos parar esse banho? Né? Tem tutor que não aceita, não dá banho, assim, que eu acho muito triste pro gato. Mas aí tem algumas pastas, né, para não deixar a formação de bola de pelo, por exemplo, tipo, enfim, não sei se a gente pode falar nome, mas existem pastas que a gente dá, né, que passa na patinha do gato. Eu até prefiro colocar direto na boquinha, para não deixar formar essa bola de pelo. Então ele deixa aquele pelinho bem separado para que o pelo possa sair ali pelas fezes. É questão de, acho que é trabalhar principalmente na questão do diagnóstico. Primeiro identificar qual que é a causa. Sim. E depois, aí sim a gente pode intervir na consequência do problema, né, que são os vômitos. Sim, com certeza. Haroldo, a gente já falou aqui das causas de vômito, independente de como é esse vômito, a gente já falou das causas. Eu vou deixar essa live salva aqui no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Depois você assiste lá para você poder descobrir quais que são essas causas. A Pai Teixeira falou que está com saudade de ter a doutora Thalita aqui em Belo Horizonte. Eu concordo. Eu também tô, gente. Concordo plenamente. Eu amo BH. Faz muita falta aqui. Que o bichinho de São Paulo me picou. E aí eu... Aí a Dara PT falou que está com dificuldade em achar um local bacana especializado em gatos. Não é todo lugar que tem mesmo, não. Mas depois me chama que a gente conversa, eu tenho que indicar alguém. Chama lá no Instagram da Misa Pet. Falar nisso, quem for do Clube dos Bichos ainda não está seguindo o Instagram da Clínica Nova da doutora Thalita, por favor, segue lá, misa.pet. Sim. Ela posta conteúdo muito interessante para quem é gateiro, para quem é gateira. Precisa seguir o Instagram dela, porque ela posta muito conteúdo interessante lá. Que coisa. Thalita, acho que a gente abordou o que a gente tinha que abordar, né? Sim, que são as causas, como prevenir, quais são os principais fatores e o que a gente pode interferir na rotina dos gatos para evitar que eles apresentem vômito, que é um quadro, como a gente falou, é comum, mas não é normal, mas que precisa de intervenção, precisa de atenção. Uhum. Isso mesmo. É exatamente isso que você falou, né? Precisa de atenção, né? Não pode ver aquilo e falar, poxa, é normal e tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Pode ser que não esteja tudo bem. Então, não vamos deixar... mas é que ele vomitava, assim, uma vez por mês. Agora ficou a cada 15 dias. Não, mas agora tá todo dia. Agora eu vou levar no veterinário. Não espera ficar todo dia para levar no veterinário, né? Porque senão, às vezes, poxa, uma coisa que a gente podia ter resolvido de forma simples lá atrás, agora vira um problema tão maior, né? O gatinho não merece isso. E lembrar sempre que o gato esconde muito sinal clínico, gente, muito, muito. Eu falo que não precisa nem de ter sinal clínico para levar no veterinário o gato, né? A gente tem que ter uma frequência aí de ir de levar o gato no veterinário, e quanto mais quando tem sinal clínico, vai esperar? Não pode, né? Um acompanhamento, assim, sem ser na emergência, né? Exato. Principalmente na clínica de felinos, é, assim, fundamental. Fundamental mesmo. E é difícil porque é exatamente os gatos que muitas vezes se estressam mais para sair de casa. E aí o tutor evita mais levar, eu acho que são os que mais precisam, né? Então é importante a gente trabalhar desde o gatinho, filhote, ele acostumar com alguns manejos, né? Eu falo aqui no MIS, a gente tem uma salinha de espera só para gatos,
E eu tenho alguns folhetos falando algumas coisas. E um dos folhetos que eu tenho para o tutor é falando exatamente isso. Acostume o seu gato desde filhote com alguns manejos. E o manejo de entrar na caixinha de transporte, de gostar da caixinha de transporte, isso faz toda a diferença, sabe? Para que não seja um episódio estressante, né? Sim, é fundamental tornar isso normal e tornar isso agradável para o gato, né? Ele sair de casa, não fazer com que esse momento seja assim, um momento de puro estresse, de puro desconforto para o animal, porque isso só vai trazer benefícios para a rotina dele, né? E aí não adianta, né, Guilherme? Aquilo que a gente já conversou, eu acho, em algumas lives. Aí deixa a caixinha de transporte lá escondida, só pega quando vai no veterinário, o gato já relacionou aquilo. Claro que vai ser estressante, né? Poxa, não tem jeito, né? Falar nisso, a gente tem vídeo no canal exatamente sobre isso. É um trecho de uma live que a gente fez aqui, explicando como fazer com que a caixa de transporte não seja um instrumento de tortura para o gato, como fazer com que seja um elemento da rotina dele, que passe a trazer até segurança, né? A caixa de transporte pode até ser um elemento de segurança, de fuga, de esconderijo para o gato. Eu falo que a caixinha de transporte tem que ser o esconderijo preferido do gato. Sim. Né? É o lugar que ele se sente seguro. E aí, é o que eu falo, e acostumar desde filhote, né? Então, se desde filhote acostumar, a gente tem aquela fase do gato ali, até mais ou menos uns 4 meses, que é a fase principal, que ele vai pegar os traumas, ou que ele vai gostar das coisas, né? Então, essa fase é muito importante, a gente estimular isso, né? Exatamente, doutora Thalita. Então, acho que por hoje é só. A gente conseguiu abordar todos os pontos que a gente tinha programado. Não deixar passar tanto tempo sem fazer live aqui, porque não podemos. A gente precisa de ter veterinários tão competentes quanto você para poder levar conhecimento para os amantes de animais. Com certeza. Muito obrigada, como sempre, eu amo as nossas lives, eu amo conversar, eu amo falar de gatos. E vamos marcar mais, vamos marcar, porque daqui a pouco tem que ser antes da dona Beatriz nascer, porque senão vai ser mais difícil. Depois a rotina vai ficar um pouco mais complicada, mas dá para encaixar também com ela. E daqui a pouco ela participa das lives também. Daqui a pouco ela participa, o maridão também fica lá com a filha, né? Pra gente poder conversar. É isso, mas amei, muito obrigada pela oportunidade sempre, pelo convite. Eu tô sempre à disposição, é sempre um grande prazer. Não, você aqui com a gente se sente muito honrado com a sua presença aqui. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai deixar essa live salva aqui no nosso Instagram. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem pra gente aqui no Clube dos Bichos, ou pode mandar mensagem diretamente para a doutora Thalita lá no Misa Pet. Ela também é super acessível, responde a todos com o maior prazer. Thalita, então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que estava aqui acompanhando a live desde o início, quem chegou no meio. Uma boa noite para todos aí, um bom resto de semana e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Tchau, boa noite.